Pessoal, o Conselho Federal de Economia, que é a instância mais alta do conhecimento a respeito de economia dentro do Brasil, é um conselho que representa vários economistas espalhados em todo o território nacional, se pronunciou a respeito da atual conjuntura política brasileira. Eu gostaria que você prestasse atenção no que fala o Conselho Federal de Economia. E se você é daqueles que acredita no que diz um MBL ou Escola Austríaca ou esses pensamentos liberais contra o território nacional, contra a soberania, contra investimento em educação, abra sua cabeça. Quem faz esse pronunciamento fala em nome de milhares de economistas formados com mestrado, com doutorado, espalhados em todo o território nacional. Com certeza eles sabem um pouquinho mais do que as crianças do MBL. Vamos lá para o que diz o Conselho. O Conselho Federal de Economia vem se pronunciar sobre a grave situação de estado de exceção no Brasil, com apoio de setores como financeiro, rentistas, parte do empresariado, do judiciário e das Forças Armadas. O quadro em curso visa atender, além dos seus próprios interesses, aos de alguns países estrangeiros que almejam tomar conta das riquezas nacionais, a exemplo do pré-sal, da Embraer, da Eletrobras e, consequentemente, da parte da matriz energética derivada das hidrelétricas dos rios da base de Alcântara, da Amazônia, do aquífero Guarani e de muitas outras. Os últimos lances do desastre foram as manobras levadas a cabo pelo Poder Judiciário em apoio ao golpe, tal como fizeram quando da deposição do então presidente da República, João Goulart, e ao entregar Olga Benário, a sanha assassina dos nazistas de Hitler. Essa última é uma cidadã como qualquer um de nós. Certamente essas ações não foram dignas da missão institucional de defesa da democracia e da Constituição brasileiras. Na véspera, vivandeiras das casernas se pronunciaram em redes sociais da internet, ameaçando enterrar de vez as nossas já combalidas instituições democráticas. Ainda bem que o comandante da aeronáutica veio a público com um discurso mais democrático e amparado em artigos da Constituição brasileira que regulam o papel das Forças Armadas. É importante sublinhar que o pano de fundo dessas diatribes é composto pelo congelamento dos investimentos públicos em educação, saúde e infraestrutura, dentre outros, por 20 anos. O aviltamento do valor do salário mínimo, a reforma trabalhista e os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, condutor do veículo em que ela estava, ambos do Rio de Janeiro, e milhares de jovens negros e negras, brancos e brancas, todos pobres, jogados nessa condição pelos autores do golpe acima nominado. Como retomar o desenvolvimento econômico com inclusão social e em meio a tanta insegurança jurídica e instabilidade institucional? Para agravar a conjuntura já tão adversa, o comportamento casuístico de nosso poder judiciário ao atingir seu auge nesse momento compromete ainda mais a credibilidade do país no exterior, inviabilizando investimentos e financiamentos externos que nos seriam favoráveis. Diante desse cenário, urge que os brasileiros e brasileiras se insurjam contra os setores cujos interesses são eliminar os parcos benefícios sociais conquistados e entregar as riquezas capazes de garantir o desenvolvimento do Brasil e promover o bem-estar para o seu povo, ainda que para isso seja necessário lançar o país irresponsavelmente em uma divisão temporada pelos ódios, a qual sabemos como começa, mas não como terminará. É muito importante, gente, ponderar nesse momento que o Conselho Federal de Economia é um conselho formado por economistas. São pessoas que estudaram o assunto, não pela internet, não pelo YouTube, mas em universidades. Normalmente são pessoas que têm mestrado, doutorado na área, são pessoas que conhecem o que está acontecendo. E hoje a gente tem um problema sério, que é um empirismo que tomou conta da população brasileira. Por quê? Porque umas organizações transnacionais colocaram na cabeça do jovem brasileiro a ilusão de que se a gente vender tudo que tem, se privatizar absolutamente tudo que é do Brasil, se entregar tudo, abrir o mercado, desproteger a nossa indústria, no final das contas a gente vai se dar bem. Mas não, gente. O interesse deles é um, o interesse nosso é outro. No cenário político internacional e no cenário econômico internacional nós somos concorrentes. E pode ter certeza
que nós brasileiros liberarmos para eles, não vai ser nada bom para nós. E quem está falando isso é o Leonardo Estopa, mas repetindo o que acaba de ser dito pelo Conselho Federal de Economia, e um conselho que representa os economistas do Brasil, e um pronunciamento que está agora disponível na página deles pela internet, que eu recomendo que vocês acessem e compartilhem. Muito obrigado, é muito orgulho saber que o Conselho Federal de Economia tomou essa atitude. Eu gostaria muito que os demais conselhos se pronunciassem, porque a gente sabe que todos brasileiros perdem com o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito obrigado e até mais.